Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai ser, olha, fascinante. Vamos explorar como é que uma ideia que nasceu ali num cantinho do Império Romano acabou viajando pelo mundo antigo. O foco é a expansão inicial do cristianismo. E para isso a gente está se baseando nas fontes que recebemos, né? Trechos da Jornada do Peregrino, textos relacionados que detalham as figuras-chave, os locais, o contexto cultural da época. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender não só o que aconteceu, sabe? Mas investigar o como e o porquê de certas cidades, certas rotas terem sido tão importantes nessa disseminação inicial. É tentar conectar os pontos mesmo, entre os eventos, a geografia, a cultura que esses materiais descrevem. Certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. A origem é Israel, claro, mas um ponto de virada que as fontes destacam, lá em Atos 8, parece ser a dispersão depois da morte de Estevão. Uhum. Uma perseguição que, de forma meio irônica, né, acabou impulsionando a mensagem para além das fronteiras judaicas. Como é que isso levou, então, à formação daquele centro importante em Antioquia? Pois é, essa dispersão, segundo as fontes, fez com que a pregação chegasse aos não-judeus. E aí, Antioquia da Síria surge como, tipo, um lugar fundamental. Era uma cidade grande, vibrante, um verdadeiro caldeirão cultural. Atos 11 até menciona, né, que foi lá que os seguidores foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ah, interessante. Sim. E a localização dela, a diversidade, tudo isso fez de Antioquia uma base estratégica perfeita para alcançar o mundo gentílico, ou seja, os não-judeus. Entendi. E nesse movimento todo tem uma figura que se torna central, Paulo. As fontes mencionam um período, assim, meio intrigante de preparação dele, lá na Arábia, logo depois da conversão. Ele mesmo cita isso em Gálatas, né? Sim, cita. Qual a importância desse período, pelo que dá para a gente inferir dos textos? Olha, parece ter sido um tempo formativo essencial. É verdade que os detalhes são poucos nas fontes, quer dizer, não temos um diário dele, mas sugere um período de estudo, de reflexão, quem sabe até revelação, né, que o preparou para essa missão bem específica aos gentios que marcou a vida dele. É um daqueles momentos, assim, de bastidores que acabam moldando a história de um jeito profundo. Falando em trajetória, em viagens, como é que essas viagens dele foram possíveis numa escala tão grande naquela época? Ah, aqui está uma das coisas mais fascinantes que as fontes deixam a gente entrever. A infraestrutura romana. As estradas, né? Exato. As estradas pavimentadas, tipo a Via Ignatia, ou aquelas rotas estratégicas que passavam pelas portas da Cilícia, sabe? E também as rotas marítimas. Tudo isso foi construído para quê? Para consolidar o poder do império, para o comércio. Claro, para o controle. Pois é. Só que essa mesma rede acabou se tornando um catalisador, quase que sem querer, para a movimentação rápida de Paulo e de outros. E com eles as ideias, incluindo a mensagem cristã que, olha só, eventualmente a até desafiar a própria ordem no império. É uma ironia da história mesmo. E essa disseminação, ela não foi igual em todo lugar, né? As fontes descrevem experiências bem diferentes dependendo da cidade. Vamos comparar duas que você mencionou, Corinto e Éfeso. O que esses exemplos mostram sobre os desafios que eles encontravam? Mostram muito sobre como a mensagem interagia com cada contexto local, sabe? Corinto, por exemplo. Uma cidade portuária, super cosmopolita, rica, fundamental para o comércio ali no Istmo. Mas as fontes, como Atos 18 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, revelam não só essa vitalidade, mas também muitas tensões morais. Chegou a existir até um verbo, corintiazestai, que era tipo viver como um coríntio, no sentido negativo. Nossa! E tinha divisões internas sérias na comunidade cristã lá. Paulo ficou 18 meses e teve que lidar com tudo isso. E Éfeso? Que contraste as fontes apresentam em relação a Corinto? Éfeso já era outra história, era a capital da província romana da Ásia, um centro religioso assim gigantesco dominado pelo culto à deusa Ártemis, ou Diana, para os romanos. O templo famoso. Exatamente. Ali o livro de Atos, no capítulo 19, descreve um confronto bem mais direto com o paganismo que já estava estabelecido e com as estruturas econômicas ligadas a ele. O impacto do trabalho de Paulo lá, segundo o relato, foi tão grande que levou muita gente a abandonar práticas de magia, queimar livros e gerou até um tumulto enorme, né, iniciado por aqueles que viviam do culto da deusa. Então, esses relatos deixam muito claro que a mensagem não se espalhava no vácuo, né?
Ela estava o tempo todo dialogando, às vezes confrontando, e sendo até moldada pelas realidades de cada lugar. Exatamente. Não era só chegar e falar. A fé cristã primitiva estava se adaptando, respondendo e muitas vezes entrando em conflito direto com as identidades muito fortes daquela cidade centro de comércio, de filosofia, de religiões pagãs muito antigas e, claro, do poder romano. E por falar em poder romano, as fontes acabam nos levando para Roma, né? O coração do império. Paulo chega lá, mas como prisioneiro, como narra o final de Atos. Qual o significado disso tudo? Simbolicamente é gigantesco. Mesmo acorrentado, a chegada de Paulo a Roma representa a mensagem alcançando o centro nervoso do poder mundial da época. É quase um testemunho da resiliência e do alcance dessa fé, apesar de toda oposição. Isso nos deixa com uma reflexão bem interessante sobre essa relação entre a mensagem e o meio onde ela chega. As fontes pintam retratos muito vivos dessas cidades: o comércio agitado de Corinto, a religiosidade intensa de Éfeso, o poder de Roma. Talvez a gente possa pensar na filosofia mais associada a Atenas também. Cidades antigas, essa intelectualidade de Atenas, o comércio de Corinto, a religião de Éfeso, o poder de Roma. Como será que tudo isso não só criou obstáculos ou talvez facilitou a chegada da mensagem cristã, mas também influenciou ativamente a forma como essa fé foi vivida, como ela foi interpretada e expressa pelas primeiras comunidades ali, naqueles contextos tão específicos? É verdade. Fica aí algo para a gente refletir, sabe? Sobre essa interação profunda entre a mensagem e o contexto cultural de cada lugar.